ação. Daria um filme, uma negra, uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Eis São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga carne, a torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor, vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. Um bastardo, mais um filho pardo sem pai. Ei, senhor de engenho, sei que sozinho cê não aguenta, sozinho cê não aguenta. Cê disse que era bom, a favela ouviu. Whisky, Red Bull, tem snack, fuzil. Admito, seus carros bonitos eu não sei fazer. Internet, videocassete, uns carros loucos. Atrasado tô um pouco, sim, tô, eu acho. Só que se eu jogar sujo eu não me encaixo. Sou problema de montão de carnaval a carnaval. Vim da selva, sou leão. Sou demais pro seu quintal. Problema com escola eu tive mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês ele é o mais esperto. Jing fala gira, gira não. Dialeto. Esse, né, mas seu ó subiu. Entrei pelo seu rádio, seu TV, cinema, cê nem viu. Racionais MCs. Evidencio nas minhas falas e nos momentos de encontro, porque acho muito emblemática, né? Luz, câmera e ação, gravando a cena vai, um bastardo. Conta muitas narrativas de famílias brasileiras, né? Conta muitas questões, né, nesse trecho. E esse papel da música, das artes, do cinema, da dramaturgia, das narrativas, adentrarem as casas, assim como eu estou adentrando a casa de vocês agora nesse momento. Mas prazer, meu nome é Larissa Fulana de Tal, né? Sou diretora de criação da produtora Olhos Abertos, audiovisual, uma produtora focada no processos criativos, montagem e realização de audiovisual. Vim da UFRB, sou formada pela UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo daqui da Bahia. Essa universidade, ela é um símbolo, né, um dos símbolos da expansão do ensino superior, da interiorização, né, do ensino superior, das universidades, da expansão. Eu acho que é muito importante evidenciar isso na UFRB, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque isso entrelaça muito com o meu papel de realização como diretora, a aula de direção, né? E na UFRB eu conheci o núcleo de estudantes negros e negras, e que depois se tornou o Núcleo Acofena. E nesse processo de conhecer o Núcleo Acofena foi quando abri os olhos, né, e comecei a me ver de fato enquanto uma mulher negra. E nesse processo também comecei a pensar minha própria área junto com o Davi Ainan, né, e outras pessoas. E dentro do núcleo se desmembra e nasce o coletivo Tela Preta, que foi onde de fato eu comecei a fazer as realizações, comecei a pensar possibilidades e comecei a realizar, né? Então todos os filmes que eu tenho nascem desse processo, e me identificar como diretora foi literalmente o termo processo, né? Porque eu sempre me coloquei nesse lugar de fazer acontecer as coisas, então de uma forma muito às vezes operacional ou de uma forma muito intuitiva, mas até entender que esse lugar é o lugar da direção, que não há problema de assumir e assinar a direção, e que tem ônus, tem muitos bônus, mas tem ônus, e que eu estava disposta a passar por isso para construir esse caminho. E é a partir daí, né, que começa a se desenhar a minha carreira enquanto diretora de audiovisual. O termo que eu mais uso é a realizadora, né? Realizadora é também na ficha técnica francesa. Se vocês olharem os filmes franceses, tem réalisateur, não sei se pronuncia assim, mas existe lá, no lugar da direção o realizador, que é justamente essa pessoa que vai para além. Tem a questão da concepção artística, tem da concepção técnica, passa pela coordenação daquela equipe no sentido de motivacional, mas de direcionamento também daquela equipe para onde estamos indo, né, para onde devemos ir,
né? E de adaptação dos processos também, ter esse manejo, e pensar possibilidades de que se deve pensar ou de que se deve estruturar possibilidades de construção. Esse é um ponto. Aí eu fiz o cinza, o lápis de cor, que foi que ganhou um prêmio do Canal Futura, curta universitário. Marrom, a cor da terra. Cor de pele, cor das pessoas. Cor de pele, cor das pessoas, mas de todas as pessoas? Eu sou mais escura do que a cor de pele. Qual é a sua cor de pele? Porque eu acho bonito. No desenho eu botei mais máscara. Eu fui contemplada no edital curta universitário, ou fui contemplada no edital de protagonismo negro, né, que foi de juventude pelo MINC e pela CEPI no período de 2012, e aí eu fui contemplada também para executar meu curta-metragem de ficção. Foi uma experiência divisor de águas na minha vida. Bato sempre o ombro com os transeuntes da minha cidade. Sinto seus zunzunzuns de angústias. E no final do dia tudo isso me dá... fome. Eu trabalhei para outras pessoas como assistente, de direção, para Viviane Ferreira. Eu trabalhei para Viviane Ferreira, para Davi Ainan como assistente de direção. E os últimos anos eu fiz no Canal Futura uma série em 2018 que se chama Diz Aí, Juventude Negra Juventude Negra e Indígena, e foi uma série de televisão e feita de uma forma, né, paralela, né, duas equipes trabalhando em estados diferentes e as coisas de forma sincronizadas. Foi bem desafiador no período. Itaú Social apresenta... Mas, enquanto essência, eu compreendi que meu estilo é o estilo que comunica diretamente com o público, né? Que existe que fala diretamente com o público, que pensa no lugar de público, né? Eu acho que é um pouco disso, sim. E aí, a partir daí, a gente começa a compreender que eu acho que eu destaco, né? Eu faço um destaque, é o seguinte, né? Porque a questão é porque não só eu sou uma realizadora, mas muitas outras mulheres negras, né, cineastas indígenas, cineastas mulheres, cineastas LGBTQIA+, assumem esse lugar da realização, de fazer acontecer, de fazer várias funções em vários momentos, né? Isso é o reflexo da forma que é desenhado quem tem direito, por exemplo, de realizar ou não neste país, quem tem direito a ter acessos e estrutura ou não nesse país. Isso está em nossa sociedade, mas isso está demarcadamente também nas artes.
né? Então, quando se pensa acesso à cultura, ela não pode ser só colocada no lugar a população negra e as demais populações consideradas minoritárias no lugar do público. Ela deve ser pensada também no lugar de direção, de criação, de produção. Isso é democracia da cultura, né? Isso é uma cultura democrática. Não tem como pensar sem pensar essas nuances, né? A gente precisa do acesso ao recurso. E por aí eu trago, né? É nesse lugar que eu trago. Aí eu trouxe aqui minha cola de celular, que é a pesquisa do GEMA, né? A pesquisa da GEMA, que tem um nome bem impactante, que significa a cara do cinema nacional, né? O GEMA é um grupo de estudo multidisciplinar, né, de ações afirmativas, e o GEMA tem feito um mapeamento das ações afirmativas em diversos campos e fez nas artes. O que é que o GEMA faz? Aí a pesquisa dentro do GEMA faz um levantamento de 2002 a 2012, né, dos filmes de maior bilheteria, dos filmes que chegaram, dos filmes de maior bilheteria, e faz um apanhado, um olhar sobre esses filmes para saber de quantas representações existe no lugar da direção, do roteiro e de atrizes, né? Então, por que é importante isso? Porque, como o Bamba já fala naquele livro, né? O cinema, aquele livro parece que assim, vou botar aí na tela. Como o Bamba fala no livro, né, de cinema Mundo, organizado por Alessandra Melheiros, ele já colocava, né, que o cinema é uma das artes que mais dificilmente tem a diversidade colocada em seu corpo por conta da sua estrutura da arte e indústria. Todas as produções artísticas, o cinema continua sendo aquela em que a diversidade cultural mais dificilmente pode se expressar. Os filmes tornaram-se produtos culturais e, ao mesmo tempo, bens de consumo preciosos e dificilmente acessíveis a alguns públicos. O cinema, por sua natureza artística e industrial, é um desafio para as nações periféricas. Mohamed Bamba, página 17. Pensar em indústria é pensar financeiramente, pensar estruturalmente, né? Então, como é que a gente tem... como é que se tem dado possibilidade de investimento, de haver, de fato, uma estruturação referente a ter acesso à produção, por exemplo, né? Então, a possibilidade de produzir. Porque a gente sempre está nesse lugar de fazer... eu coloquei inicialmente, fazer acontecer, de dar... o dar jeito é muito violento, né? Porque o dar jeito significa... E às vezes tem um olhar assim, nossa, que pessoa forte, que mulher forte. Isso é extremamente violento, né? Aquela que precisa dar conta, precisa dar jeito, aquela que não tem possibilidades, não tem escolha, obrigatoriamente tem que ficar dando jeito. E aí por que eu tô falando tudo isso? Porque normalmente o cinema é independente, né? E o cinema produzido pelo povo negro, indígena, né, LGBTQIA+, são cinemas que são cinema produzido na unha. Não vai deixar de haver a produção porque não tem financiamento, não. Mas com financiamento as coisas se estruturam de outro jeito, chega no mercado de outro jeito, chega no público de outro jeito, de uma forma muito mais possível. Mas vamos voltar à pesquisa, que é a cara do cinema nacional, né? O Brasil das telas de cinema é um país branco. E aí são duas pesquisadoras, que é a Verônica Tosti e Maria Rangel, né? Márcia Rangel, desculpa. A Márcia Rangel Cândido, que faz uma explanação dessa pesquisa. Mas aí eu vou só dar 2 dados que é fundamental nessa pesquisa, e aí vai estar para vocês disponível para dar uma olhadinha, uma lida com calma nessa pesquisa, que é: a população brasileira é formada por 22% de homens brancos, 26% de homens negros, 27% de mulheres negras e 24% de mulheres brancas. Porém, todavia, no entanto, né, a gente vai ver que a pesquisa, que foi essa pesquisa que eu sinalizei, que fez uma análise de filmes de 2002 a 2012, ela vai nos trazer o quê? Quem assumiu as direções do filme? Eu acho irônico, assim, né? Como é que a gente ainda tem cara de pau de dizer que não existe diferenças nesse país. Mas vamos nessa. Na direção, que é o lugar que a gente está discutindo aqui, 84% dos diretores são de gênero masculino da cor branca desses filmes, ponto. 13% dos diretores são do gênero feminino
e da cor branca. Ou seja, né, 84 mais 13, 2% são de homens negros. E até então, no dia dessa pesquisa, não havia nenhuma das diretoras negras. Nenhuma. Então, tem outros dados dessa pesquisa que é super fundamental, né? Acho que o outro dado importante é roteirista também. O gênero masculino representa 74% das roteiristas, apenas 4% são de pessoas, homens negros. E até então, no gênero feminino, tinha 26% de roteiristas brancas e não tinha também nenhuma mulher negra. Então, o que é que esses dados sinalizam? Uma denúncia, né? É uma denúncia de que a população negra específica não há um acesso para estruturar e para acessar. E aí é nesse processo que a gente precisa começar a compreender o que é ser diretor. Assim, o que eu vou compartilhar aqui é o lugar de uma diretora de um cinema independente, né? De um cinema autônomo, né? É um cinema que não houve possibilidade, não houve investimento direto, né? Para estruturar de fato uma equipe, para estruturar de fato consolidar, né, essa carreira. Ponto. Denúncia. Agora, vamos falar um pouco da direção. Existem alguns perfis de direção, né? Não existe cartilha o que é direção. Mas, resumidamente, a direção, ela assume esse lugar do olhar, né? De direcionar para o objetivo. Existe, por exemplo, em Hollywood, o cinema é feito por departamento. Ou seja, o roteiro é de uma pessoa, a direção é de outra, a finalização é de outra. E normalmente, né, não... é feito por departamento, as coisas vão se passando, a ideia vai se passando e se transformando e se consolidando nessa grande indústria, né? Então, literalmente, tem não só funções, mas tem departamentos. Esse é um ponto. Agora, tem acontecido muito, né? E há um perfil nesse sentido da direção que assume esse lugar de que é a pessoa que tem a ideia, é a pessoa que direciona também essa ideia. É diferente, por exemplo, no Brasil, onde tem esse lugar bem demarcado da diferença entre diretor e roteirista e autor, né? Diretor e autor, é nas novelas. Por exemplo, a gente sabe de alguns nomes que é o dramaturgo, por exemplo. Então, não é o diretor das novelas. Então, a novela brasileira, que é onde tem a indústria mais consolidada do audiovisual, né? Por conta do consumo, da forma que foi operada, da forma, enfim, a questão da dinâmica da televisão e por aí vai. A televisão, a novela especificamente, a gente conhece os dramaturgos e os diretores, normalmente a gente nem sabe o nome. Então, como existe um mercado específico que funciona de outra forma. Agora, por exemplo, nos videoclipes, né, a gente vai ver a direção dos videoclipes, tem muitos videoclipes que é o roteirista do videoclipe é diretor e às vezes monta também. Então eles fazem os videoclipes de forma geral, mesmo os videoclipes de grande proporção. Você dá uma olhadinha assim na ficha técnica, você vai ver que são profissionais e perfis muito multifacetados, né? Então é o cara, normalmente a pessoa que é o roteirista, que é o que vai ser a direção e que vai ser o finalizador, o montador, por exemplo. Então, de como isso caracteriza por um perfil de direção também, né? Tem diversas questões, não há uma cartilha. Eu tenho assumido muito esse lugar da direção que monta também, né? Faz direção e monta. Esse lugar do multifacetado também. Primeiro, por uma questão pragmática, as coisas precisam acontecer, né? Não dá para esperar tempo bom, mas porque também tem conseguido costurar dinâmicas muito fluidas, né? De dar um olhar atento à montagem, por exemplo, quando você direciona, que tem N estilos, N formas de fazer, e que constrói e consolida
diversidades na própria forma de fazer. A gente precisa começar a entender que o que funciona com o Chico não funciona com o Francisco. Então é muito importante que você entenda qual é a sua dinâmica de idealizar e conseguir pensar a concretização disso. Corta. Agora, existem algumas ferramentas que são usadas para pensar e estruturar uma ideia, que eu acho que talvez a direção tenha um pouco disso. Quando você tem a ideia estruturada e mais ou menos encaminhada, você consegue direcionar os setores de uma forma mais fluida, quando você sabe o que você exatamente quer, quando você sabe, tem referencial. E quando eu falo referência aqui, não é referência só fílmica, não. É uma referência, por exemplo, de sentido, às vezes, né? Tem uma música que pode dar um sentido muito interessante, tem uma interpretação que você viu de um ator que está ali, tem uma foto que diz um enquadramento. Então, tipo, tem uma série de coisas que podem influenciar na nossa construção do audiovisual. Afinal, o audiovisual é a sétima arte, né? É um ponto de encontro muito poderoso, né, das artes. Então, a primeira questão, o roteiro, né? O roteiro literário, né? Que ele esteja definido. O roteiro literário é quando você faz a descrição das cenas. Ou se você tiver dificuldade de roteiro literário, vá um passinho antes, né? A escaleta. Então descreva as ações que você precisa, que você deseja para aquele produto audiovisual, seja filme, seja espetáculo gravado, seja qual for. Planeje, né? Faça um processo de planejamento. Storyboard. E aí o que é storyboard, né? É história em quadrinho. Essa história em quadrinho de forma mais sistematizada. Sistematizada não, história em quadrinho, desenho, né? Mas sistematizada no sentido visual, né? Existe uma forma de você conseguir fazer com que o que está na sua cabeça, que você só está pensando e está tudo na sua cabeça, consiga sair da sua cabeça para transpor para sua equipe. Essas viagens que a galera tem, tá na cabeça da direção, não existe. Você precisa comunicar com as pessoas que estão trabalhando com você o que você deseja, senão não funciona. As pessoas não vestem a camisa ou não compram a ideia, né? É muito importante que se compre a ideia, né? Então você tem que fazer vender a sua ideia, precisa valer da sua ideia, né? Você precisa acreditar nela, inclusive. Esse é um ponto. Outro ponto é rascunhos mesmo, assim, às vezes, né, fazer planta baixa. Eu só perguntar o que é planta baixa, às vezes, tipo, onde a câmera vai se posicionar junto com sua equipe de foto, ou a pessoa que vai fazer a foto com você, não importa, assim, fazer um ensaio antes, né, são coisas que facilitam muito e possibilitam muito a estruturação da ideia. Espero ter ajudado, contribuído a vocês, né, qualquer questão, estaremos aí em um encontro logo mais. Beijos!